Amém. Eu já estava devendo o vídeo da semana, não é mesmo? Então, como está difícil de gravar lá no cômodo que eu vinha gravando, eu escolhi esta parede e aqui estamos nós. Inclusive, esta parede foi mais uma das habilidades que eu me esforcei para fazer. Eu coloquei os tijolinhos os blocos de vidro, né? Fiz a textura, um pouquinho de decoração e ficou aí, um pouquinho alegre. E como eu prometi para vocês, hoje vamos falar sobre como nossa família fez para escolher um país para migrar. Então vamos lá? Venha comigo! Uma coisa eu afirmo para vocês, é muito difícil ir para algum país quando simplesmente você quer sair do seu e não tem para onde ir. Você simplesmente tem que escolher aonde ir. Então, aí você vai definir, junto com a família, o melhor país para todos. Em primeiro lugar, a gente simplesmente queria sair de um país que não estava legal para um país que seja muito mais melhor. E acreditamos que, já que você vai ter que fazer isso, tomar essa atitude, a gente, lógico que quer ir para aquele país que você não venha a ter os mesmos problemas e que um país que vai te dar retorno em tudo e vai te trazer muitos outros benefícios, até mesmo não esperados, né? Então, mas que país seria esse? Né? Difícil de saber. Então, a primeira coisa que a gente fez foi, jogamos no Google quais são os países primeiro mundo, os melhores. Aí sai lá uma lista, né, dos 10 primeiros melhores. Aí você vai estudando eles, aqueles que você de repente gostaria, te agradaria, as possibilidades que o país tem para você, se você conseguiria até mesmo ir para ele, não é verdade? Então, daí você vai estudando cada um e vai eliminando até que você chegue àquele que principalmente te seja mais viável e que também venha aquele que você consiga ir, não é verdade? Bom, voltando lá aquele primeiro vídeo, né? Que agora, como eu dizia, ambos tinham desejo individual, não é mesmo? Só que agora estamos em dois, né? Então, o meu esposo principalmente, ele tinha o desejo de ir para os Estados Unidos, né? Enquanto que eu sempre pensei comigo assim, bom, os Estados Unidos para mim morar, eu não gostaria. Eu não tenho assim muita afinidade com o país, assim, não me agradaria. Até sim, poderia se fosse uma pessoa assim que já tivesse um status grande na vida, não precisasse correr né, atrás da sobrevivência, né, como a gente faz aqui no nosso país. Então, digamos assim, você pobre ir para um país que você tenha que se ralar, às vezes até mais que você rala aqui, não é isso que eu quero. Então, eu descarto Estados Unidos. E aquilo que eu falei, eu não tenho uma afinidade com o país. Né? Eu tenho uns assuntos pessoais que não me agradam, e um deles é a questão da saúde. Né? A saúde é muito cara, não tem uma saúde pública, na verdade, e tudo que você vai fazer é caro. Então, como, né? O nosso filho, principalmente, ele está, às vezes,
indo no médico todo mês. Esse mês mesmo ele foi 2 vezes no médico. Então, é difícil, eu tô fugindo desse país. Então, assim, meu esposo também concordou, né? Realmente a gente tem que... vamos estudar um outro país, no caso, então. Daí, meu esposo citou, deixa eu ver, citou Portugal, citou Noruega, Inglaterra, uns países aí da Europa. E, bom, estudando algumas coisas sobre os países, Noruega principalmente, nas nossas pesquisas a gente chegou à conclusão que Noruega é um país também um pouco de alto custo, não tem muito a oferecer, imóveis caros, aluguel, salário meio baixo, um país frio, então a gente também descartou a possibilidade de irmos para lá. E assim também como a Alemanha, Inglaterra, também frio, e países também que tem um alto custo, assim, meio alto também. Então a gente resolveu sair um pouquinho das pesquisas da Europa, partimos para a Austrália. A Austrália a gente até que se agradou bastante. O clima também, assim como o Brasil, bastante parecido, então eu gosto de calor. E é um país grande, um país que tem muito a oferecer também. Bichos diferentes, animais diferentes, você tem contato com eles, animais vivem entre eles, como o koala, bonitinho, parece um ursinho, né? Só que um ursinho vivo. E então, assim, aí a gente até estava investindo na Austrália, se agradamos bastante, apesar que imóveis também, lá tem um custo de vida assim também meio alto, mas as possibilidades de crescimento lá são maiores. O país tem bastante a oferecer, a gente acredita, né? E então, estávamos investindo na Austrália. Aí, isso aqui, para entrar na Austrália, as exigências do país são bastantes. Quase tão parecida como a dos Estados Unidos. Os Estados Unidos também é bem exigente, né? Para quem quer ir para lá, tem que ralar, tem que provar aí, tem que fazer um visto bom, tem que ter umas condições boas, ter dinheiro para pagar curso, ou um visto de trabalho, que também é difícil, depois eu vou explicar por quê. Então, tá. Aí, eu não sei se os Estados Unidos é assim, mas a Austrália em si, ela tem um sistema de pontuação. E a pontuação dela é alta. Ela exige bastante. Então, para vocês entenderem, quanto mais a pessoa é mais velha, menos pontuação ela tem para entrar no país. Um exemplo disso é assim, por exemplo, se você tem que ter uma soma aí de, eu não lembro exatamente a pontuação para entrar no país, mas digamos que seja aí de 35 para entrar no país, 35 pontos. Então, digamos que você tenha aí 22 aninhos, 25, na idade você já ganharia 15 pontos. Então você tem que correr atrás dos outros 20, né? Dos outros 20. Então, no caso de quem já tem acima de 45, no máximo 5 pontos. Então já tem que correr atrás de 30 pontos, é muito pontos para correr atrás. Então, e meu esposo já estava nessa fase. E a pontuação da Austrália
por idade, ela só tinha até os 45 anos. E meu esposo já estava há alguns meses de completar 45 anos. E aí, meu esposo, somando os únicos 5 pontos que ele tinha da idade com os outros pontos que ele correu atrás, por exemplo, quais seriam esses outros pontos que você ganharia para pontuação para entrar no país? Da profissão, por exemplo. O país, sua profissão está na lista daqueles empregos que o país oferece aos estrangeiros, no caso. Vou citar um exemplo. Por exemplo, os países de primeiro mundo têm déficit de profissionais de informática, área de construção, de repente área da saúde, por aí vai. No caso do meu esposo, ele trabalha com a área da saúde e a profissão dele é procurada em vários países de primeiro mundo, sim. Então, a profissão do meu esposo já estava assim na lista do país. Aí já tem um ponto a mais. E quando você já exerce ali no mínimo 10 anos na profissão, mais pontos você ganha. Eu não lembro se já são 10 pontos, são uma pontuação boa. Então, aí, digamos que meu esposo tinha só 5 de idade, 10 da profissão, aí junta também a língua, né? Língua do local, inglês no caso. E para provar que você fala inglês, você tem que fazer a avaliação chamada IELTS, né? E quem faz essa prova, quem já fez, no caso, sabe que essa prova é bem difícil. Até mesmo para quem fala a língua local já, se está fazendo essa prova, dificilmente, às vezes, alcança mais que 9. Então, e meu esposo, para ganhar uma boa pontuação na questão da língua, que tem isso também, o país, se você tirar ali acima de 8 no IELTS, você já ganhou uma boa pontuação. No caso, meu esposo tirou 5,5. Ele passou na prova, ele fala inglês, mas não o esperado do país, né? Então, é difícil. Então, assim, somando tudo, a pontuação que o meu esposo adquiriu, não era suficiente para entrar no país. Então, a gente descartou a possibilidade também, porque não tinha como entrar no país com essa pontuação, e partimos para o Canadá. O Canadá, de primeira instância, a única dificuldade que eu tinha de aceitação, no caso, era o frio, né? Eu nunca que me imagino morar em Toronto. Então, ter ali, no mínimo, meio metro de neve, né? Você patinando ali. Tem amigos que moram lá, inclusive, que falam, para chegar no ponto, que é na esquina, andando sobre a neve, leva ali 15, 20 minutos, ponto ali no mesmo quarteirão de trabalho. Então, nossa, eu não me imagino nessa loucura, né? Eu posso ir, claro, para passear, para passar uma temporada, curtir isso, mas não para morar. Então, eu sou uma pessoa assim que adoro o brilho do sol, adoro o calor. Então, sabe? Aí a gente pesquisou no Canadá cidades que tem um verão quente e um inverno razoável, né? De repente até sem neve. Então a gente, o Canadá, assim, meio que estava quase que possível também para nosso perfil, né? A pontuação de exigência do Canadá era mais baixa que da Austrália, aí sim já começou a ficar melhor. E a gente teve que contratar uma agência
agência de viagem de lá, né? Para orientar, para fazer a papelada, porque a gente era viajante de primeira viagem, então o visto, né, de entrada, o país exige, então a gente tem que contratar. Inclusive eu até separei aqui, isso tudo é na lei do Canadá. Separei para lembrar algumas coisas para falar sobre para vocês. Então aqui a gente contratou a agência, né? Então não é barato o contrato, tá aqui, os valores. Então assim, basicamente a gente, todo o processo que eles fizeram pra gente, a gente gastou aí beirando uns 10 salários mínimos do Brasil. 10 salários mínimos do Brasil. Então, assim, e outra coisa que, dessa experiência que a gente teve, que eu passo para vocês de contratar uma agência, é de contratar, se for ter que contratar o melhor possível. Tomar cuidado com qualquer uma. E a gente tinha contratado uma no país local, na cidade mesmo, e foi horrível a situação. Só gastamos dinheiro e não fizeram nada pela gente, como se a gente não tivesse contratado, e acabou até sujando o visto da gente. Aí a gente contratou essa outra do país, né? Foi pago em dólar. E só que assim também eu aconselho, se te contratar de último caso, a melhor ainda, entre uma ou duas das melhores, porque elas têm mais nome, né? Poderá fazer mais alguma coisa melhor para você. E além disso, vai ser caro, mas pode resolver o teu problema. No nosso caso, assim, a gente teve algumas complicações, sim, com a agência, ter que cobrar, mas teve algumas chateações também. A chateação que a gente teve foi no sentido, assim, de que fomos iludidos, né? Por que fomos iludidos? Porque, assim, antes de contratar, até mesmo antes de contratar o serviço, eles falaram, sim, isso na entrevista, né? Paga uma entrevista para ver se contrata o serviço e tudo mais. Eles falaram assim que nosso perfil tinha sim condições de migrar para o país, né? Estava dentro do quadro de exigência do país. Então a gente investiu, por isso que a gente investiu. Começamos a gastar, né? Fazendo todas as exigências, e só que no final, depois, não foi bem assim que fechou a história. Aí, no caso da pontuação, falaram que precisavam de mais, que não era o suficiente. No caso, faltou 7 pontos só, somente 7 pontos, enquanto que o da Austrália estava faltando aí em torno de 15 pontos. Então, aí depois a gente tinha escolhido Vancouver, né? Vancouver é uma província, né? Chamada província. Uma província que estava assim, um lugar legal que a gente tinha escolhido. Tinha trabalho para o meu esposo, tinha interessados no trabalho do meu esposo, tinha vários. E só que a agência falou assim, bom, como não deu pontuação, de repente você poderia ir para uma província que o país, aquelas províncias pequenas, que está em déficit de pessoas, de habitantes, né, que precisa crescer a província, você poderia ir para uma província dessa e você ganharia mais ponto. A própria província, né, já te dá ponto por estar indo para lá.
Mas não foi bem assim também que aconteceu, viu? Não foi bem assim também. E não deu também. E durante esse percurso, teve um dos interessados que gostaria de conhecer ele pessoalmente, antes de dar o serviço para ele, contratá-lo, né? Então, daí meu esposo fez o visto de turista. Só que nisso foi negado. Até isso não deu certo. O país, consulado, né, alegou que o Brasil estava em crise, tinha muitos brasileiros querendo sair do país, e de fato tem, né? E que ele viu que o meu esposo seria só mais um, né? Que toda a alegação que o meu esposo estava alegando e ir lá para conhecer o país, turistar e tudo mais, ele ia num congresso lá da profissão dele, foi isso que ele falou para fazer o visto de turista. E mesmo assim, o país não permitiu, né? E perdeu a oportunidade do trabalho, que no caso iria ser como um visto de trabalho, né? E outra dificuldade depois foi a última, né, tentativa para o Canadá. Teve um outro interessado que simplesmente gostou do perfil do meu esposo, gostou do trabalho que ele enviou pelo SEDEX e estava, né, a fim de dar a carta de interesse de trabalho para ela, meu esposo, entrar com visto de trabalho, né? Só que passando isso para a mesma agência que a gente tinha contratado, aí que a gente leigo no assunto, a gente não sabia, né? Hoje a gente sabe que todo país que é de primeiro mundo aí, que vai fazer um visto de trabalho, o que é feito? O empregador, né, do país tem que anunciar a vaga de emprego por no mínimo um mês. Se não aparecer nenhum conterrâneo, aí sim ele está autorizado a contratar alguém de fora. Aí o país entende-se que ele não teve, né, prestador de serviço lá e ele necessita de alguém de fora para isso. Então, é nesse momento desses 30 dias que você perde a oportunidade de serviço, porque aparece, né? Aparece gente interessada que está lá. Às vezes até mesmo alguém que foi lá como empregou um visto de outra maneira, estudante, turistas e tudo mais, vai e pega a oferta de trabalho, se tiver legalizado, né? Então, meu esposo não teve nenhuma saída, né? Perdeu todas. Todas as portas estavam fechadas para ele no país Canadá também. Porque a gente gastou, investiu, fomos iludidos, né? E nesse percurso aí foram feitos vários documentos. Ó. Eu tenho aqui, por exemplo, você vai para um país, Canadá, por exemplo, que é de língua inglês, você tem que traduzir seus documentos para o inglês. Então aqui tem certidão de casamento, nascimento, histórico escolar, histórico da profissão que exerce. Aqui a gente traduziu 4, 5, 6, 7 documentos. 7 documentos. Esses 7 documentos deu um valor aí de um salário mínimo e meio brasileiro. Um salário mínimo e meio brasileiro só para traduzir os seus documentos, os mais necessários, na língua inglesa, né? E outra coisa, não é qualquer um que traduz, que pode traduzir. Tem que ser um tradutor registrado no órgão de exigência do país, né? Você vai saber qual que é
em relação ao país que você está indo, saber qual o órgão que ele exige que o seu intérprete seja registrado, né? Senão, seus documentos traduzidos não vão ter valor nenhum na hora do visto, né? Na entrada no país, do emprego, da apresentação e tudo mais. Então foi pedido um monte de coisa, a gente providenciou, gastou e nada valeu. Aqui eu tenho também, eu traduzi para vocês a resposta do consulado quanto ao visto de turista que ele tinha entregado que foi negado, né? O consulado começa assim: obrigado pelo seu interesse em visitar o Canadá. Quando se lê o resto, chega a ser irônica essa primeira frase, porque ele diz assim: após uma análise cuidadora da sua aplicação de visto de residente temporário e de documentação de suporte, determinei que seu pedido não atende aos requisitos da Lei de Proteção à Imigração e Refugiados, aos regulamentos de proteção à imigração e refugiados. Estou recusando seu aplicativo pelo seguinte motivo. E aqui ele dá 6 justificativas. Primeiro, não estou convencido de que você tenha fundos suficientes, incluindo renda ou atestado, para cumprir seu objetivo declarado em ir ao Canadá, ou manter-se no Canadá e efetuar sua partida. Pessoal, quando nas suas pesquisas fala assim, você tem que ter no mínimo 50 mil salários mínimos brasileiros, 50 salários mínimos brasileiros, 50 mil é muito, 50 salários mínimos brasileiros, né? De 100, 50 entre 100, no mínimo 50. Isso é verdade, tá? É verdade. Você tem que provar para eles que você tem um dinheiro guardado, que você está indo com dinheiro e o real transformado em dólar, em euro, não é nada também, né? Ele murcha, né? Ele some, ele não vale quase nada. Então, o que acontece? A gente até tinha, né, um dinheiro que a gente juntou quando a gente começou a ter ideia de ir para fora e começamos a gastar, né, com essa aplicação dos vistos aí, de toda a documentação, a agência, as entrevistas, né, começamos a gastar, o dinheiro começou a sumir, mas então eles pedem 3 últimos extratos bancários para você mostrar a última movimentação, né, as últimas movimentações. Então, assim, ele viu nas condições do meu esposo que não, nem para ficar uma semana ali, meu esposo poderia ir. Ou seja, mesmo meu esposo tendo dinheiro, sabe? Então aqui, segundo justificativa, e percebe-se que a primeira frase, a primeira linha é sempre a mesma. Não estou satisfeito com o fato de você deixar o Canadá no final da sua estadia como residente temporário, conforme estipulado no parágrafo, com base no seu histórico de viagens. Aqui ele quer dizer que meu esposo nunca viajou para fora e que estava indo para o Canadá, então que há sim uma suspeita de que ele está indo para emigrar, né? Mas aí eu pergunto, pessoal, como é que fica a primeira oportunidade, né? Se a gente quer ir um dia, a gente não pode? Difícil, né?
Terceira, não estou convencido de que você deixará o Canadá no final de sua estadia como residente temporário, conforme estipulado com base no objetivo de sua vida, de sua visita. Ou seja, ele quis dizer aqui que a justificativa do meu esposo não convenceu ele de que realmente ele está indo para aquele motivo. Mesmo o meu esposo tendo um motivo. Foi difícil, pessoal. Quarto, não estou convencido de que você deixará o Canadá no final da sua estadia como residente temporário, conforme estipulado, com base nas perspectivas limitadas de emprego em seu país de residência. Então, aqui é aquele fato que eu falei no começo. Um país em crise, né? Um país que não tem nada a oferecer para a gente próprio e que, devido a isso, né, há-se a suspeita de uma procura por uma vida melhor. Então, eles não querem ninguém lá assim. Quinto, não estou satisfeito com o fato de você deixar o Canadá no final da sua estadia como residente temporário, conforme estipulado com base na sua situação atual de emprego. Aqui também, se a pessoa não provar que tem um vínculo empregatício firme no país, ou seja, o consulado em si quis rebaixar a gente em todos os sentidos, né? Sexto e último, não estou convencido de que você deixará o Canadá no final de sua estadia como residente temporário, conforme estipulado, com base em seus bens pessoais e status financeiros. Pessoal, é o seguinte, aqui onde ele fala que a gente assim não tem onde que está aqui? Uma base, né, de situação, uns vínculos aqui no país, em relação ao emprego, moradia. Então ele quis dizer assim, você tem que ter bens registrados no seu nome. Tá, eu tenho, né, quando meu esposo casou comigo, eu já tinha minha casa. Mas o que acontece? Por incrível que pareça, o Canadá em si não aceita estando só no meu nome. Tem que estar no nome também do meu esposo. Incrível, né? Mesmo com a certidão de casamento, né? É outra lei para eles, né? Então, assim, no caso, assim, eles veem que meu esposo não tem bem nenhum, certo? Carro. O carro também está no meu nome. Um carro, a gente tem um carro que, no caso, valia 40 salários mínimos brasileiros. Então, para eles, meu esposo também não tinha carro. Que mais? A conta, o dinheiro que a gente tinha, meu esposo tinha uma parte na conta dele e eu tinha uma parte na minha conta, né? E o que acontece? Mesmo dando o meu extrato como esposa, também não valeu, porque tem que estar no nome do meu esposo. Aí o que acontece? Quando a gente recorreu com a agência que a gente contratou, recorreu para ir contra, né, essas alegações que o consulado deu aqui no nosso histórico, aí o que a gente fez? Eu transferi o meu dinheiro para a conta do meu esposo, ficou tudo numa conta só, que é o nome dele, e daí não valeu também. Não valeu porque é aquela questão dos últimos 3 extratos. O depósito estava recente, né, a transferência, e eles quis a justificação de onde que veio aquele dinheiro, né? Ou seja, aquele dinheiro já tinha que estar lá pelo menos há 3 meses, né? Então, ou seja, pessoal, resumindo, eles não deixaram entrar, não quer ninguém lá, e
assim fica difícil. Daí, como meu esposo perdeu todas essas oportunidades, a gente estava assim, angustiado, né? A gente pensou, bom, como é que a gente pode entrar então no país? E se a gente entrar como estudante, né? Tem tantos outros vistos aí. Estudante, o que acontece? Por exemplo, a maioria dos cursos você não pode trabalhar, né? Como é que um pai de família vai fazer um curso e sustentar a família? Difícil. Nós temos bebê, né? Na época ele tinha 2 anos, hoje ele tem. Como que eu vou trabalhar e deixar o bebê, né? Tinha a nossa filha, né? Que hoje é falecida, mas que na época ainda era viva. Era estudante, né? Tínhamos até pesquisado a faculdade de Direito que ela cursava, né? Uma faculdade para ela iniciar lá, né? Então, fica difícil. E outro detalhe importante, que assim, para você ser reconhecido pelo país, legalizado, residente no caso, no mínimo 5 anos. Então, você tem que passar por esse momento, né, durante 5 anos, é uma sobrevivência, né? Você tem que pagar em um curso caro de 5 anos para estar no país, não é verdade? Então, assim, se o mínimo que a gente tinha, a gente já gastou só com agente de viagem, com os trâmites, e como é que a gente ia fazer isso por 5 anos? Então, é ilusão, a gente era ilusão. Então, também não deu, né? E foi frustrante, a gente ficava cada vez mais, né, frustrado com a situação de que os países não davam chance, né, pra gente. E engraçado que as propagandas falam, né, precisa-se de profissional tal, precisa de profissional tal, mas há dificuldade de entrar, né, então é complicado em todos os sentidos. Eu vejo aí histórias de pessoas que fazem assim o impossível para estar lá e quando está lá não dá certo, né? Às vezes por falta de planejamento, às vezes por falta que não se adaptou longe do país de origem, né? Tem que estar bem centrado nos propósitos, nas decisões, né? Tá bem ciente do que pode vir a acontecer, tá bem preparado para as lutas, né? Porque é um recomeço de vida, você está começando novamente, né? Em tudo diferente, tudo. Você está deixando o local que você fez uma raiz para fazer raiz em outro, não é verdade? Então, daí, esse trâmite do Canadá foram 10 meses. 10 meses nas tentativas aí, nas perdas de oportunidades, né? E isso foi até agora, fevereiro deste ano, fevereiro de 2019. E daí meu esposo cansou e falou pra mim assim: amor, vamos para Portugal. Portugal tá aí de portas abertas, né? É um país que tem cultura, não é
né, o melhor dos países da Europa, mas tem aquilo que a gente procura, dignidade de vida, né? Tem um custo baixo de vida, tem um retorno para o cidadão, não é verdade? E você não precisa ralar para viver decentemente. Você vai ter tempo para a família, né? Você vai se desestressar. Em Portugal tem regiões climáticas boas, né? E por que não? Meu esposo, inclusive, antes de tentar o Canadá, ele teve proposta lá. Só que a gente tinha iniciado o Canadá e Portugal ficou sem a nossa avaliação, a nossa pesquisa, no caso. E recordamos de Portugal. E aí eu respondi assim para ele: só se for agora. A meu esposo até se sentiu assim, despreparado, digamos assim, com a minha resposta. Porque ele tinha a intenção de ir 5 meses depois, de fevereiro. Ele tinha assumido uns compromissos aqui e, na verdade, assim, meu esposo é bem irresponsável, né, no que faz. Ele poderia muito bem encerrar logo o serviço, né, e passar para outro, né? Mas o que acontece? Eu conhecendo ele sempre pega outro. Então eu falei, não, tem que ser agora. E se Portugal fecha as portas, a gente perde a oportunidade, não é verdade? E a gente já, não era de agora que a gente estava pensando em ir para fora, já tinha aí 3 anos, né? Não, tá completando agora 3 anos. Tinha 2 anos e meio. Então, o que acontece? Aí vocês me perguntam, né? Eu falando tudo isso, vocês estão aí perguntando na mente de vocês. Tá, fevereiro, a gente já tá quase no final do ano e você tá aqui ainda? Eu estou aqui ainda. Mas eu só não vou falar hoje porque o vídeo já tá extenso, né? Toda uma história aí que eu contei. Esse vai ser um tema para o próximo vídeo, tá? Vou contar como que foi a nossa caminhada para Portugal, nossa busca para Portugal, né? E eu só falo uma coisa para vocês, pessoal, para concluir o vídeo, assim, vocês que de repente também tá avaliando a possibilidade de ir para fora, pense firmemente num país assim que não vai te dar trabalho, né? Não vai te dar transtornos, você vai ter o sossego, né? Assim, pessoal, na minha conclusão, se Portugal está aí ainda de porta aberta, não significa que todo mundo está indo para lá. Sim, tem bastante gente indo para lá. Tem. Só que o que acontece? Pelo fato de Portugal estar de porta aberta, e assim, a residência em Portugal é no mínimo 1 ano e meio, no máximo. Então, é um curto prazo. E automaticamente, a partir do momento que a pessoa vira residente, ela está livre para onde ela quer ir. Então, Portugal acaba sendo uma porta de entrada para os países que você não conseguiu ir, né? Então, Portugal está tendo um giro, né, de pessoa. De repente, é até por isso que ainda ele está de portas abertas, porque imagine, né, a porta aberta durante tanto tempo e só entrando gente, né? O país não tem controle? Lógico que tem. Ele tem o seu controle, sim. Então, uma vez que uns entram, outros saem, né? Ou vai ali para o país da Europa mesmo, ou para um outro, né?
O difícil que a gente está percebendo é estar num país como o nosso, né, atualmente. Como diz aqui a carta do consulado que eu li para vocês, né? Falando do próprio país, não é verdade? Então, por aí já dá para ter uma noção, não só o Canadá, mas Austrália, Estados Unidos, deve ter a mesma visão, né? E você vê que Estados Unidos também é bem exigente, muito exigente. Então, assim, só que assim, a gente também no final acabou vendo assim que Portugal, pra gente, vai ser a melhor solução para o que a gente quer, para o conforto que a gente quer. A gente não busca riquezas, a gente só quer paz, né? A gente quer cultura, a gente quer ordem, né? Respeito, dignidade, viver uma vida decente, né? E ali a gente vai ter, a gente acredita sim que vai ter. Então, não tenho por que nossa família sair de lá futuramente, né? Vou querer sim estar visitando outros países. Esses países que não deixam a gente entrar, a gente vai pisar lá, com certeza. A gente vai passear, a gente vai curtir, né? Mas é isso, tá? A dificuldade que a gente está sendo é a nossa fama, como a forma que a gente está sendo visto, né? Lá fora. E a gente, na verdade, só precisa de uma oportunidade, não é mesmo? Então, eu espero que vocês tenham gostado da nossa avaliação de pesquisa, nossa história. Espero que tenha somado para ajudar vocês em algum sentido, né? E continue aí acompanhando a nossa história. A gente vai trazer mais história para vocês aos pouquinhos, tá bom? E até logo mais. Fiquem com Deus. Bye, bye.